Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 29 de outubro, dia do livro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Mais uma chance. Campanha de vacinação vai até o fim do mês que vem. Mas atenção, porque só metade das crianças tomaram as gotinhas contra a pólio. Você está desempregado? Não perca a oportunidade de arrumar um trabalho antes do fim do ano. A gente já te explica como. Perigo em duas rodas. Será que os ciclistas estão mesmo na mira de motoristas em Porto Alegre? A polícia está em cima. É crime e dá cadeia. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido, vem com a gente. E a gente começa o programa de hoje com um pedido de atenção, de sensibilidade para as famílias. E falo como pai, como padrinho de criança, gente. Olha, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada aqui no Rio Grande do Sul. Os pais têm até o dia 21 de novembro para levar os filhos para tomar as gotinhas que salvam, que previnem. E agora deixa eu ir direto para o Vale dos Sinos conversar com a minha amiga Aline Schneider. Aline, por que o governo ampliou? Qual é o motivo principal dessa ampliação, dessa prorrogação do período de vacinação? Boa noite, guria. Oi, Chemali. Boa noite, meu amigo. É que o índice de imunização não não chegaria aos 95% se a campanha terminasse amanhã, como estava previsto. No Rio Grande do Sul, esse percentual está em 54%. Aqui em Novo Hamburgo, menos ainda, assim, 37% das crianças foram vacinadas até agora. Hoje eu estive na Casa de Saúde aqui em Novo Hamburgo, o movimento sim foi bastante grande e vamos ouvir o que disseram alguns pais. É importante, a gente sempre explica para ele, né, que dói um pouquinho, mas ficar doente é muito pior, né? Eu ouvi também a pequena Isabelle, de 3 anos. Olha, ela é um exemplo na hora de tomar as gotinhas. Dá para ver na carinha dela que o gosto é meio amargo, sim, mas ela entende a importância de tomar a dose para evitar ficar doente. Fez até joinha. Vamos ver o que ela disse. Nossa, sim, fazer pique. Veio fazer um pique? Uhum. É? E para que é o pique? Quer passar água. Ai, coisa querida. Opa, né? O calendário de vacinação aqui do Brasil é um dos mais completos que existe, segundo o responsável técnico pela imunização aqui em Novo Hamburgo. Atualmente, os postos oferecem 19 vacinas, 2 novas para os adolescentes. Olha só, uma delas só era encontrada na rede privada, a HPV, custa R$600. Nossa. A outra, que previne contra a meningite, R$200 se for pagar. E essas duas podem ser encontradas de graça nos postos. Veja só. Por isso que fica o nosso alerta, né, Aline? A questão toda. A gente está ainda na pandemia, os pais têm algum receio, mas o calendário está aí, precisam proteger seus filhos, né, Aline? Na semana passada a gente conversava sobre isso, você mostrou a carteirinha ali de vacinação da Bela, praticamente em dia, né? Só uma vacina, qual era a vacina que estava defasada ali, a da malária? Não, da febre amarela. Febre amarela, desculpa. Sim. Mas praticamente tudo em dia, né? Tudo em dia. Tudo em dia. Fez ontem e já ganhou a recompensa. Olha aí. Vai ser a melhor amiga amanhã. Que coisa boa. Então tá, guria, fica esse alerta, né? Tem mais uma participação aí do trabalho que tu fez hoje à tarde? Chama pra nós aí, então. Sim. Vamos ouvir o que disse esse enfermeiro técnico responsável pela imunização aqui na cidade. Vamos lá. Procure a unidade de saúde mais próxima do seu bairro, aonde você vai ser assistido. Leve a carteira de vacina. Caso não tenha carteira, a gente fornece um novo documento e atualize o calendário. Também lembrando, temos a vacina contra o HPV, que é fundamental para os grupos de meninos e meninas a partir dos 9 anos.
para os adolescentes, não só as crianças, porque ele reforça que os adolescentes circulam muito. Então, é um público que foge muito das vacinas, mas precisa muito se imunizar. E Chemali, mais um alerta, lembrando que esse cenário de descontrole de doenças não é algo que está tão distante assim como, por exemplo, o sarampo. Estamos vivendo, sim, um novo surto da doença com a entrada dos venezuelanos aqui no Brasil. Desde 2009 para cá, o Rio Grande do Sul já contabilizou 138 casos. Aqui tá tudo em dia, aqui em casa agora. Coisa boa, coisa boa. Tá aí o exemplo, sigam o exemplo aí da Aline Schneider, da família, a vacina, a carteirinha de vacinação, tudo em dia, proteja o seu filho. Fica aí o nosso pedido aqui do Segunda Edição junto com a Aline, né? E é de graça, né, Aline? Então tá. De graça, não paga nada, gente. É, exatamente. Guria, obrigado, uma boa noite pra ti, até a próxima. Tá aí, tem vacina, né, do HPV, custa R$600, as outras R$200, tudo de graça. E ainda tem gente nesse país que acha que o SUS não presta. Ainda bem que voltaram atrás. Olha só, gente, o governo federal voltou atrás. Falando em voltar atrás, as agências do INSS vão abrir amanhã. O ponto facultativo pelo Dia do Servidor foi agora transferido para o dia 23 de novembro. Desta forma, quem tiver agendamento para esta sexta-feira deve comparecer normalmente à agência. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Dado o recado aí, recado importante aos segurados do órgão do Instituto Nacional de Seguridade Social. Agora, essa é uma notícia boa. Você aí que está acompanhando a gente, está procurando emprego? Tem muita gente que está. Então fique atento, porque está aberta a temporada de vagas aqui no comércio. Nas vitrines, promoções, descontos. Aos poucos, os clientes estão voltando e já tem lojista querendo aumentar a equipe. É o que aponta uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. 31% dos empresários pretendem contratar trabalhadores temporários para a Black Friday no mês que vem e para o Natal. 24,5% disseram que pensam em contratar até 2 pessoas. A função mais requisitada é a de vendedor. Depois vem outras posições, como caixa e estoquista. Se o trabalhador mandar bem e tiver sorte, a vaga, que é temporária, pode se transformar em efetiva. É o que afirmam 70% dos lojistas que participaram do levantamento. Quem quiser fazer a diferença nesse final do ano, certamente continuará tendo seu emprego no ano que vem. Esse é o plano da gerente desta loja de utilidades no bairro Bonfim. Hoje são 12 funcionários, mas as vendas estão crescendo. Por isso, ela já está atrás de mais 2 trabalhadores. A gente procura assim, pessoas que saibam lidar com o público, né, para atender clientes, saiba organizar, né, e bem comunicativas. Um sinal positivo para a empresa, que chegou a dispensar 4 colaboradores quando houve o fechamento do comércio na capital. O índice de desemprego está bem alto, né? Então, quem conseguir trabalhar, conseguir entrar no mercado de trabalho, eu acho que essas pessoas vão se sentir muito bem, né? É isso aí, encare com garra e vontade a vaga temporária, porque ela se torna efetiva. A gente fala agora de violência dentro de casa, é um alerta. 2 adolescentes foram baleados em 2 casos que aconteceram em Porto Alegre e na região metropolitana. Infelizmente, um dos jovens não resistiu. A brincadeira, que quase terminou em tragédia, aconteceu no bairro Itapuã, em Viamão. O menino de 11 anos foi atingido por um tiro no pescoço, disparado pelo próprio irmão, um adolescente de 12 anos. O pai não estava trabalhando e as crianças estavam na residência. Um deles pegou a arma e efetuou um disparo que atingiu o irmão. A arma pertence ao pai dos meninos e foi apreendida porque não tem registro. O responsável pode responder por omissão, já que deixou a espingarda ao alcance dos menores. Já na Vila Farrapos, em Porto Alegre, um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira. O crime aconteceu em um beco próximo à Avenida Voluntários da Pátria. O adolescente estava ajudando a construir um galpão quando os assassinos chegaram em um carro prata. A Brigada Militar afirma que nem a vítima, nem os familiares próximos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Chegaram esses indivíduos, já foram em direção ao adolescente e efetuaram os disparos. O padrasto dele conseguiu fugir.
Agora preste atenção nesse recado da Solução Financeira. Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo e vamos falar de coisa boa? Economia, né, pessoal? Nesses tempos de pandemia, as contas apertam e às vezes a parcela do veículo fica em atraso, não é? O banco liga ameaçando de busca e apreensão, faz aquelas chamadas abusivas, muitas ligações, é claro, né? Nós sabemos e nós te entendemos. A Solução Financeira pode te ajudar. Você pode economizar até 70% da dívida e ainda ficar com o carro na garagem. Já pensou no teu carro, moto ou caminhão economizar 70%? Então, sabe aquele carnê que está com as parcelas vencidas? Ou até mesmo que está em dia, mas você acha que está pagando por 2 ou 3 veículos? Manda uma mensagem com a foto desse carnê para o número 51 98324 8344. A análise é de graça, né? Então a gente só precisa que você mande aquela foto que o teu resultado vai sair na hora. Você vai saber o tanto que dá para economizar. Já pensou economizar tudo isso e ainda ficar com o carro na garagem? A Solução Financeira está do teu lado. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Entre em contato agora mesmo e vem para o Azul da Solução. Muito obrigado, Marcelo. Tá certo. E ainda hoje, perigo em 2 rodas. Será que os ciclistas viraram alvo aqui na capital? E ainda, rodada gaúcha na Copa do Brasil e Grêmio e Juventude têm a mesma reclamação para o jogo de logo mais. É isso, Jeremias? Pois é, Chemali, a arbitragem. Já a gente explica essa polêmica. Tá certo, a gente volta já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande e essa notícia é aqui da capital. Ciclistas de Porto Alegre estão organizando um protesto para o próximo sábado. Eles querem ocupar a Avenida Beira-Rio, aqui na Orla, depois de um atropelamento que aconteceu no fim de semana. Ao que tudo indica, a perseguição contra quem pedala continua. No leito do hospital, o fisioterapeuta Matheus, de 37 anos, relembra o atropelamento. Ele estava de bicicleta quando foi surpreendido por um carro no último domingo. Pegou na minha lateral da bicicleta e acabou me jogando no chão. Matheus fraturou o ombro em 3 lugares e precisou passar por cirurgia. As lesões só não foram maiores por causa do capacete. Devo ficar parado por volta de uns 40 dias sem poder trabalhar, em decorrência dessa fratura. Isso vai acabar prejudicando bastante na minha profissão. O fisioterapeuta estava neste trecho da Avenida Beira-Rio quando foi atingido pelo Fox vermelho. Segundo testemunhas, o atropelamento foi proposital. As circunstâncias do acidente fizeram com que os ciclistas voltassem a temer o motorista do Voyage branco, que perseguiu pelo menos 11 vítimas neste ano. Nós não temos nenhum indicativo que diga que o motorista que causou esse acidente seja o mesmo daquele outro fato envolvendo o Voyage branco. Apesar das investigações, o motorista do Voyage branco segue em liberdade. E dando sequência, o SBT entrevistou hoje mais 2 candidatos a prefeito de Canoas. O primeiro foi Hernani Daniel, do Progressistas. Ele disse que pretende aumentar o uso da tecnologia no atendimento à saúde, diversificar modelos de transporte público e ampliar o sistema de câmeras de vídeo monitoramento. O segundo sabatinado foi Nelsinho Metalúrgico, do PT. Dentre suas principais propostas estão criar a tarifa zero para usuários do transporte público, encerrar a terceirização dos serviços de saúde e criar a Secretaria das Mulheres, com foco em políticas públicas para o gênero. As entrevistas são feitas ao vivo na página do Facebook, do SBT no Facebook. Amanhã, às 2h da tarde, é a vez do Capitão Nascimento, do PSC, e às 2h30, Luiz Carlos Busato, do PTB. A gente fala agora de esporte, de dupla Grenal, de clássico dos Pampas. O Inter apagou o fogo do Dragão, venceu o Atlético Goianiense tipo São Jorge. Estou falando da Copa do Brasil, gente. E logo mais tem Grêmio e Juventude, esse clássico daqui. E o pessoal tá chiando, tem reclamação dos 2 lados, por isso eu vou acionar o cara que sabe tudo, o artilheiro finalizador Jeremias Werneck. Por que o pessoal tá chiando, Jeremias? Boa noite, meu amigo.
Boa noite, Chemalho. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Segura Edição. Tem polêmica com a arbitragem, Chemalho. Dá para acreditar num negócio desse? Tem polêmica com a arbitragem na Copa do Brasil. Por quê? O árbitro de Grêmio e Juventude, logo mais 9h30 na Arena, é o Anderson Daronco. E o Daronco apitou um Grêmio e Juventude nesse ano, fevereiro, Campeonato Gaúcho. E nesse jogo, teve um pênalti para o Grêmio e um pênalti não dado para o Juventude. Os dirigentes do Juventude ficaram indignados. Soltaram nota de repúdio, foram reclamar na federação, enfim. O presidente do Juventude deu uma entrevista muito dura depois do jogo. E, inclusive, nesse dia, o Marcelo Carné, que é goleiro do Juventude, um dos destaques desse time do Juventude, o Marcelo Carné deu uma declaração que é a seguinte, Chemalho. O Daronco é bombado, é marombeiro, mas ele afina. É uma Meu Deus, pegou pesado, hein, velho? Pegou pesado. Eu quero ver quando o Carné for... Sabe quando passa o time assim pela frente do outro? Tem que cumprimentar o árbitro. Aí eu quero ver o Daronco e o Carné frente a frente. Olha, e aí o seguinte, o que aconteceu? O Juventude reclamou do Daronco, tá? E o Grêmio também reclamou. Porque o Grêmio reclama a troca. A CBF trocou o árbitro, porque o Rafael Claus, que estava escalado, foi chamado para um jogo das eliminatórias. E aí a CBF botou o Daronco e o Grêmio reclamou que não poderia ser um árbitro gaúcho. Tinha que ser também um árbitro de fora. Enfim, os dois lados estão pressionando a arbitragem antes da bola rolar. Daqui a pouquinho, Chemalho, vão sair as escalações e as confirmações dos times. O Grêmio vai com o time titular, mas o que já se sabe é que o Maicon tá fora. O Maicon sentiu dores musculares e vai ser preservado mais uma vez. O Maicon não joga contra o Juventude. Quem tá de volta é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, camisa 21, vai ficar no banco de reservas. E aí a gente vai ter que ver se ele vai ser usado ou não pelo Renato. O Jean-Pierre tem 14 jogos só nessa temporada, é muito pouco para essa joia das categorias de base do Grêmio. Por falar em quem volta e quem vem, etc e tal, o Diego Churin, sabe o centroavante argentino? Diego Churin. Tá aí, tá concentrado, mas ele não vai jogar. Não vai jogar. O Grêmio não conseguiu regularizar a tempo o visto de trabalho. Então a estreia do Churin vai ficar muito provavelmente pro jogo contra o Bragantino. Red Bull Bragantino, segunda-feira, Campeonato Brasileiro, viu, Chemalho? Pois é, segunda-feira o Campeonato Brasileiro, o jogo do Grêmio e Juventude logo mais. Agora, voltando ainda à polêmica, eu particularmente sou contra escalar árbitro do estado para um clássico. Se falava tanto no Clássico Grenal para evitar árbitro daqui. Grêmio e Juventude é um clássico também, é clássico dos Pampas. Por que a CBF adotou essa postura já sabendo da polêmica anterior ao jogo de hoje, né, Jeremias? Esse é o problema, de botar um árbitro que é do estado. Ao mesmo tempo em que ele conhece os clubes, os treinadores, os jogadores, ele está invariavelmente ligado a algum episódio passado, né? E seria a mesma coisa num caso de Inter e Juventude. Um árbitro, por exemplo, o Diego Real, que hoje é comentarista de arbitragem, ele teve envolvido numa polêmica. Imagina escalar ele num mata-mata nacional como é esse agora, Grêmio e Juventude. Isso dá muito pano pra manga, Chemalho. Com certeza. Daqui a pouco mais a gente vai estar de olho nesse jogo. Jogo que eu olhei ontem também foi do Colorado e me surpreendeu, viu? Os reservas deram conta do recado, né, Jeremias? Deram conta do recado, 2-1 para cima do Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Reservas daquelas, né, Chemalho? Time misto, um mistão. Mas os dois que fizeram gol a gente pode chamar de reserva, né? O Leandro Fernandes e também o Moisés. Moisés é reserva, meio titular, enfim, né? Seria uma vitória, uma estreia perfeita, não fosse o pênalti no finalzinho, né? Mas mesmo assim, a vantagem é muito boa. Eu diria que a vaga está muito encaminhada para as quartas de final e o cheque está quase na mão do presidente. 3,5 milhões de reais. Todo mundo de olho nessa bufunfa, né? Tá certo, Jeremias. Grande abraço. Amanhã a gente se fala às 11h40 com os resultados aí, os lances de Grêmio e Juventude. Olha, gente, hoje é Dia Nacional do Livro. E para não deixar a data passar em branco, a gente te lembra que amanhã, dia 30, começa a edição de número 66 da Feira do Livro de Porto Alegre. Com o slogan Janelas Abertas para a Praça. Esse ano um pouco diferente, muito mais virtual, mas nem por isso menos importante. Acesse feiradolivropoa.com.br e participe. A feira é um patrimônio dos gaúchos. Tenham todos uma ótima noite. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, o André e o Glauco. E a gente se fala na noite pro Sextou. Tchau, tchau.